Bom, bem-vindos todos. Estamos em mais um seminário de computação e sociedade e hoje nós vamos ter um seminário muito especial que vai trazer duas professoras e duas alunas de graduação, professora Clevi, da Federal do Rio Grande do Sul, professora Aline, da Unipampa, e as alunas Catherine, da Unipampa, e Milena, da URGS, como a gente diz, que vão falar desse projeto lindo em que elas estão envolvidas para gurias na computação. Então, bem-vindas, Clevi, Aline, Milena, Catherine, obrigada pela presença. E aí eu vou começar perguntando para a Clevi como é que surgiu essa iniciativa do Enigma e Gurias na Computação. Bom dia, obrigada pelo convite. A minha tese de doutorado, lá em 1998, ela se chamou Fêmina Computacionais, no COP UFRJ, ou seja, Mulheres na Computação. E eu passei muitos anos sem trabalhar esse tema, não encontrei espaço nas universidades que eu trabalhava para focar na questão de gênero na computação. Conseguia fazer coisas periféricas, mas não conseguia fazer isso como um assunto central. Há alguns anos, no colégio de aplicação, eu conheci uma professora de artes, a professora Simone Fogassi, que foi parceira durante muitos anos nesse projeto, agora parceira de artes é a professora Caterina História. E a professora Simone estava com uma exposição no saguão do colégio sobre mulheres nas artes. E me chamou a atenção a provocação que tinha ali, em que ela trazia a seguinte questão: os artistas são homens, os famosos, os conhecidos, e professores de arte são mulheres. E ela trazia uma discussão assim muito interessante e eu a procurei para conversar, e a partir dali nós começamos a trabalhar integrado computação e artes. E surgiu a primeira obra de arte, Ada Lovelace, que é uma escultura, um vestido, representando do pescoço para baixo, feito com lixo eletrônico. O corpete é feito todo com teclas, né, mostrando espartilho. E aprendi a envelhecer papel, tipo, como é que você dá a ideia de que o papel é envelhecido? Nós imprimimos os algoritmos da Ada e a gente deixa de molho no café, né? Você bota de molho no café e deixa secar, aquilo dá aparência de velho. E a gente começou, aí a gente botava a Ada no carro e ia em escolas falando de mulheres na computação, não falava da Ada e não muito mais. E aí a professora de física, Daniela Pavani, que trabalha com meninas na física da URGS, me convidou para fazer uma exposição no planetário. Quando ela nos convidou, a gente já tinha umas 4 ou 5 obras, aí a gente resolveu fazer um monte de obras. E uma delas foi uma crítica que a gente autofez, não tínhamos mulheres na computação do Brasil. Aí nós Milena, seu microfone está dando interferência. Tá, peraí, vou desligar aqui. Aí nós criamos uma instalação chamada Mulheres Brasileiras na Computação, onde tem 11 grandes mulheres, e uma delas é a professora, como não poderia deixar de ser, a professora que está aqui hoje nessa disciplina, Cláudia Balzer Medeiros, e nós procuramos representar diferentes áreas da computação para as pessoas não acharem que computação é só programação, né? E disso foi surgindo outras coisas, surgiu o calendário Mulheres na Computação no Brasil. Primeiro ele foi feito fisicamente, né, impresso e colocado dentro de capas de CDs antigos, né, reutilizando, a gente trabalha sempre com lixo eletrônico, e a gente, em 2021, fizemos ele em PDF, distribuição gratuita. A gente vai mandar o link para vocês, para conhecerem. E, a partir desse calendário, a gente começou a conversar com
as gurias da computação, que são da Unipampa, a gente fazer um ciclo de lives para que essas mulheres fossem mais conhecidas, mas não lives técnicas. Não a Cláudia Balzer Medeiros falando de banco de dados, da sua trajetória como professora, como cientista renomada, mas como mulher, a sua trajetória na infância, na adolescência, na escola, e a ideia de ser entrevistada por outra mulher da computação veio das gurias da computação, na Unipampa. Então, nós formalizamos essa parceria ali que surgiu e estamos chegando aí à 7ª live em setembro, né? Terminamos. Nossa, isso é super legal. Se você puder desligar seu microfone um minuto, Levi, porque eu acho... Isso. E não estraga todas as surpresas, porque senão você vai contar tudo. Deixa eu passar para a Aline. Aline, quando que você, professora Aline, né? Quando que você entrou nesse projeto e como você está trabalhando nele? Bom dia, primeiramente agradecer essa excelente oportunidade, né, de estar aqui falando sobre gurias na computação e da nossa parceria com o Enigma da URGS. O Gurias na Computação, ele surgiu em 2015, quando nós fizemos um primeiro fórum, né, sobre gurias na computação, onde a gente explorava justamente, né, quem eram as mulheres, porque a gente percebia que faltavam referências às nossas graduandas, né. Sempre os fóruns que a gente fazia eram abertos, só que nesses fóruns a gente percebeu que havia muitas outras ações que poderiam ser feitas, né, tanto para divulgar a computação para outras meninas, né, porventura venham, né, a fazer parte dos cursos de graduação e depois vão para o mercado, enfim, que a gente precisa de mais mulheres nesses espaços, mas também para fortalecer as nossas estudantes, né, as nossas graduandas, que se sentiam muitas vezes solitárias, né, a gente tem um número bastante reduzido de meninas, e elas nesses fóruns colocaram, né, a necessidade desse fortalecimento e a necessidade também de combater alguns comentários, digamos, comentários maldosos que muitas vezes elas escutavam em sala de aula. Então, a partir desse fórum, a gente viu a necessidade de criar um projeto. Então, o Gurias na Computação, a partir de 2016, ele passou a ser uma ação de extensão do Programa C, que é um programa maior de extensão, e desde 2019 a gente formalizou como um projeto mesmo de extensão. Então, a gente tem 2 públicos-alvo. Primeiro é a comunidade, né, as estudantes de ensino fundamental, né, e médio, e também as nossas graduandas. A partir também de 2019, a gente também começou a fazer um estudo com as nossas egressas, né, para saber onde é que essas egressas estavam atuando, né, se elas estavam sentindo facilidade ou dificuldade na inserção no mercado. Nós fizemos também já uma pesquisa em relação com as nossas estudantes em relação à discriminação, né, a preconceito de gênero dentro da instituição, e a partir daí criamos campanhas, né, para conscientizar principalmente os nossos colegas, né, colegas e colegas, tanto homens quanto mulheres, de evitar falas sexistas em sala de aula que acabavam desmotivando as meninas. Então, evitar que mulheres não programam, né, que as mulheres têm mais dificuldade. Essas são falas que muitas vezes são tidas como normais, que desmotivam bastante as estudantes e que fazem muitas, inclusive, desistir do curso. Então, a gente tentou trazer uma consciência para tornar o ambiente da universidade mais acolhedor também para as estudantes. Muito legal. Em todas as áreas ou só para as meninas em computação? Nós temos 2 cursos de computação, então, sim, a gente começou com foco nas meninas dos cursos de computação, mas a gente, nos fóruns e encontros que a gente realiza dentro da instituição, sempre outras meninas, porque a gente tem um campus com engenharias, né? Então, nesse campus, os mesmos problemas que as nossas estudantes sofrem,
também são sentidos por estudantes de outros cursos. Então, muitas vezes elas participam também, inclusive já requisitaram para que a gente não seja só gurias na computação, mas seja, sei lá, gurias na computação e nas engenharias, enfim, queriam que ampliasse o nosso escopo. Tá, ok. Eu interrompo agora, porque eu vou falar com a Catherine ligando Unipampa com Unipampa, né? E ainda por cima, porque tem a Catherine e a Milena, por ordem alfabética, é K, antes do M. Mas alguma hora eu espero que vocês façam velhas na computação, para eu ter um programa só para mim, né? Catherine, bom dia, obrigada pela presença. Diga, Clevi, fala aí, o que você quer dizer? Tá muda, você tá muda. O Preta Lab, do Grupo Olabi, no Rio de Janeiro, sua terra, tem um projeto Aprenda com as Avós. Então, tem as avós que elas ensinaram a usar o Meet, etc., que estão dando formação online. Então, a gente pode fazer uma parceria e fazer as vovós da computação. Por quê? Eita ferro, as tetravós, alguma coisa assim, as velhas podres. Aí ninguém vai querer ser. Mas, Catherine, conta primeiro um pouquinho da sua trajetória, como é que você entrou para a computação, só para todo mundo saber de onde você veio. E como que você foi atraída para trabalhar nesse projeto tão bonito da Unipampa? Bom, primeiramente, agradecer por estar aqui. Eu saí do ensino médio direto para a faculdade e eu pesquisei os cursos e eu achei muito interessante. Eu ainda não sabia do projeto. Aí depois eu saí do ensino médio, entrei direto para a faculdade e eu estava um pouco perdida. Aí eu entrei no curso de engenharia de software e na minha sala de 30 pessoas, tinha 4 mulheres só, e o resto é tudo homem. E eu me senti um pouco deslocada, porque era só nós num canto, e daí foi aí que eu conheci, estava andando nos corredores da Unipampa, e também a professora Aline também foi minha professora, e falou sobre o projeto, e daí eu me interessei, e daí eu fui participar de um café das gurias, e foi aí que eu conheci outras mulheres também, porque eu não conhecia ninguém, eu só conhecia as gurias da minha turma. E foi aí que a gente entrou numa roda de conversa, eu comecei a conhecer mais gurias lá no Unipampa, e foi aí que tudo começou. E só o que você faz no projeto? Algum tipo de... Dá um exemplo de atividade. Bom, eu participei de um projeto onde a gente fez como se fosse... Ai, me fugiu a palavra agora. A gente foi nas escolas, convidou as gurias do ensino médio, e a gente fez um encontro na Unipampa, passamos uma tarde com elas, mostramos um pouquinho sobre a programação, contamos como é que é a Unipampa, os nossos cursos, chamando as gurias mesmo para fazer parte. Que legal! Daí a gente conversou com elas, todas super dispostas. A gente também ensinou um pouquinho, a gente pegou jogos e mostrou para elas como é que era o início da programação, assim. E foi uma só. A gente também faz muito café, a gente conversa muito entre nós, o que é muito bom. Tá, eu vou passar para a Milena também para contar um pouco. Aqui é um bate-papo, todo mundo pode interromper se tiver mais alguma coisa, tá? Assim como a Clevi me interrompeu para falar lá do projeto no Rio de Janeiro. E aí, Milena, como é que você chegou na URGS? Por que você escolheu computação? E qual é o seu trabalho dentro desse projeto? Então, eu sou formada pelo Instituto Federal em Técnico Informática. Eu fui para lá porque é aquela coisa, né? Federal, todo mundo fala que o curso era muito legal, eu estava me sentindo meio deslocada na escola estadual. Fui tentar essa aventura da Federal e tinham 2 cursos, a de administração, que é teoricamente o curso de menina, e informática, que é teoricamente o curso de menino. Mas eu, bem doida, fui para o teoricamente curso de menino, fui para informática. E
quando eu entrei lá no Instituto Federal, eu queria, na verdade, ser professora de história. Nada a ver com computação, mas depois descobri que tudo a ver com computação. Mas ao longo do curso eu acabei me apaixonando por programação e aquela sensação de parecer que tá resolvendo, que tá jogando um jogo, sabe? De tentar descobrir a forma mais eficiente ou descobrir pelo menos alguma forma de resolver algum problema. E aí acabei me apaixonando pela área e comecei a fazer uma professora de filosofia embarcou comigo na loucura de discutir, tá, mas por que o curso de informática é considerado curso de menino? E por que nós temos poucas meninas no curso técnico? E nessa pesquisa, eu encontrei a tese que a Clevi citou anteriormente. Ali, o Feminina Condicionalis. Isso mesmo. E fiz a pesquisa e tal, foi muito legal, tive uma troca muito, muito boa com as meninas do meu campus. E aí eu olhei, vou seguir na área, fui para computação, e eu lembro ainda que quando eu entrei na URGS eu falei, vou encontrar a Clevi, vou dar um jeito de achar essa mulher, porque já que eu já li a tese dela, foi boa parte do embasamento da minha pesquisa. Não só encontrei, quando ela fez um encontro das meninas que estavam entrando na mesma barra que eu, como fui atrás e acabei virando bolsista, né? Então segui discutindo um pouco essa parte de gênero na computação. Entrar na mesma barra, explica isso. Isso daí eu não entendi. Ah, tá. Não, as pessoas que entraram no mesmo semestre. Ah, tá bom. Isso daí eu não sei o que é isso, não. Agora eu já aprendi. Não. Tem também a barra de halteres, né? Eu sou barra 82. E a URGS tem uma coisa interessante, quando você entra na URGS para alguma coisa, você recebe um número, né? Então, eu voltei como professora mais de 2 décadas depois, e meu marido também é professor da universidade, e quando, um dia conversando, por que o meu número era muito anterior ao dele? Eu disse, porque eu entrei em 82, então aquele meu número, /82, é o meu número cartão URGS que vai me acompanhar de infinito, né? Mesmo como professora, você tem o mesmo número que a aluna? Sim, quem entrou na URGS em algum momento, por exemplo, a minha filha estudou na creche da URGS. Ela entrou aos 2 anos de idade, ela tem um número de cartão na base de dados. Se ela for aluna URGS, ela vai ter aquele número. Esse vai ser o número dela. Então, você é da barra de 82. Exatamente. Milena, tu é de que barra? 2019/2. E Catherine, você é de que barra? Eu sou de 2018/1. Tá bom. Depois eu pergunto para a Aline. Aline, você é de que barra, Aline? Quando você entrou para a universidade? Como aluna? 1999 como aluna. Então eu ganhei. Eu sou da barra de 72. Né, quando eu entrei para engenharia elétrica na PUC do Rio. Mas diga aí, não sei se ganhei ou perdi, né? Milena, termina aí contando, porque você é bolsista do projeto Enigma, é isso? Isso mesmo. E o que é o projeto Enigma? Porque a Clevi já explicou um pouco, agora para você, que é bolsista, que tipo de atividade você faz no projeto Enigma? Olha, se eu for definir o que é o Projeto Enigma, ele é enorme, tem 800 atividades, então a gente faz bastante coisa, mas o que eu faço, basicamente, é tentar ensinar a computação de uma forma mais acessível, então eu desenvolvo algumas oficinas e tento trazer o assunto de computação, pensamento computacional, etc., para o ensino básico, traduzir isso de uma forma que fique mais palatável, digamos assim. Não tem nada a ver com meninas, é para... Claro que tem, a gente... Não, para crianças, né? Não, mas as oficinas, por exemplo, agora, a gente fez a oficina para ensinar números hexadecimais, mas a gente fez essa oficina a partir da história da Grace Hopper.
Então, a gente sempre está fazendo um link para trazer, olha, a gente está ensinando isso aqui, que foi trabalhado também por essa mulher aqui, que então a gente está sempre costurando essas várias coisas para poder também mostrar como esses conteúdos que a gente está trabalhando são conteúdos que ou foram criados e desenvolvidos com mulheres, ou são muito alinhados com produções de mulheres de modo geral. Então, para mostrar que esses dois assuntos não estão desconectados nunca. Tá, ok. Deixa eu voltar para a Clevi, que afinal a tese dela inspirou você, né, a trabalhar nesse projeto tão lindo. Clevi, me diz assim um pouquinho para quem está assistindo, como é que você se interessou por esse assunto? Quer dizer, a sua trajetória está, de repente, dizer, olha, isso é importante e eu vou escrever uma tese e trabalhar nisso. O que me motivou a trabalhar com mulheres na computação foi o meu nome. Eu, ao longo da minha trajetória profissional de estudante, sempre, quem não me conhece, sempre me chamou de Senhor Clevi. Então, os nomes, Alcione é um nome que é atribuído a homens e mulheres. Eu tive uma grande amiga de um nome Alcione e eu tive um amigo de um nome Alcione. Então, assim, Darcy é um nome... Então, os nomes em I, sobretudo, eles são muito, teoricamente, neutros. Então, as pessoas se dirigiam a mim antes de me conhecer. Mas a primeira situação que realmente me motivou foi no aeroporto de Salvador. Eu trabalhei como subcontratada da Petrobras e eu desenvolvi um projeto chamado Controjac. O Controjac era um sistema de banco de dados para acompanhar a construção das jaquetas. As plataformas marítimas, aquelas que são, não essas agora que flutuam, mas aquelas que são fixas no fundo do mar, elas têm a parte de cima, que é o convés, e elas têm aquelas partes que vão para o fundo do mar, que são as jaquetas. Então, aquilo estava sendo construído por grandes empresas de engenharia brasileiras, a Ultratec, a Tenenge, e na ilha de Taparica, a Odebrecht. Então, nós fomos em duas mulheres, eu e a Josi, eu era chefe de equipe, e nós fomos instalar esse sistema num canteiro de obras de engenharia na ilha de Taparica. Quando a gente desceu do avião, ali tem aquele pessoal com a plaquinha, Senhor Clevi, Controjac, eu não sei o que lá, a empresa era a Tecnosoft Informática, cujos dois sócios, um deles era o Daniel Menacer, que você deve conhecer da PUC do Rio na época, né? Então, quando a gente desceu, o cara olhou para o motorista que estava com ele e disse, e tu, o verbo mesmo, e disse assim, ué? Ele disse, duas mulheres? Eu disse, tá, mas qual o problema, né? Já meio... Ele disse, não temos instalações para mulheres no canteiro de obras. E aí nós ficamos tomando um café lá, enquanto eles ligavam para o Odebrecht, etc., para saber o que fazia com duas mulheres. Duas analistas de sistemas instalar um sistema e dar uma capacitação durante 4 ou 5 dias para o pessoal que iria operar o sistema, né? Usar. E aí eles nos instalaram num hotel, numa cidade chamada Nazaré das Farinhas, e até foi interessante, porque o pessoal da Bahia, quando alguma coisa é longe, diz, é Nazaré das Farinhas, né? Ah, que interessante. E essa cidade existe, então nós ficamos num hotel nessa cidade, e isso dava mais de 1 hora de transporte, então a gente passava o dia no canteiro, e nós íamos para o hotel, eu e a Josi levado, então dificultou a questão operacional dessa empresa, a hospedagem, porque eles tinham hospedagem ali para esses tipos de situação, dentro de containers, etc. E foi ali que eu me interessei pela questão de gênero. Uhum. E, para mim, nunca tinha me passado pela cabeça, e foi só a primeira de uma série de situações ao longo da minha vida profissional, em que
eu notei que não esperavam que 2 mulheres fossem lá instalar um sistema como chefes de equipe, etc. E não era uma questão ali até de preconceito assumido. Eles não supunham que teria mulheres, não tinha mulheres engenheiras construindo aquela jaqueta. Entendeu? Então, basicamente, é o primeiro momento que me despertou para mulheres da computação. Eu acho que isso foi em 1986, 87, por aí. Entendeu? Antes de eu entrar na academia, antes de eu fazer mestrado e tudo. E aquilo ficou assim na minha... Em vários outros episódios que talvez apareça a oportunidade de contar aí ao longo do nosso papo. E quando eu fui fazer o doutorado, eu me interessei em trazer toda essa trajetória por uma questão mais acadêmica. E eu acabei fazendo o sanduíche no IRESCO, Institut de Recherche sur la Société Contemporaine, em Paris, onde eu fui orientada por nada menos do que a Helena Erata, né? Que é a Helena é uma das referências mundiais na divisão sexual do trabalho, né? E no grupo que eles têm ali, e aquele 1 ano mudou a minha visão, me ampliou os horizontes de trabalhar com a questão de gênero dentro das tecnologias. Eu tive aula com o Bruno Latour. Nossa, que também é super conhecido. Mas daqui a pouco eu te pergunto de novo, mas é interessante porque, veja que as francesas só adquiriram o direito de votar muito depois das brasileiras, né? Mas hoje em dia são mais, entre aspas, iguais. Aline, a gente já viu um pouco de como é que a Clevi foi atraída para o assunto, mas também para a computação. E você, o que te motivou para essa carreira em computação e depois virar uma atratora, né, de diversidade de gênero em computação? Certo. Eu fiz um curso técnico em processamento de dados, no caso, no meu 2º grau, né, na época, hoje ensino médio. Estava surgindo na minha cidade, eu sou de uma pequena cidade aqui do Rio Grande do Sul, chamada Dom Pedrito, e quando eu fui ingressar no ensino médio, estava abrindo justamente um técnico em processamento de dados. Na época, eu sequer conhecia computador, sequer tinha ligado um computador, mas eu via que aquilo era uma oportunidade, que era alguma coisa que seria muito relevante para o futuro, assim, eu via aquilo como o futuro. Então, decidi ingressar no curso, gostei, né, fui picada por esse mosquitinho, né, da programação, de descobrir, como até a Milena colocou, né, de ser desafiada e conseguir resolver um problema, chegar numa solução. Então, aquilo foi bastante integrante, me dei bem, digamos assim, na área, e aí optei por fazer a graduação. Então, fiz minha graduação em Ciência da Computação na PUC de Porto Alegre. Também tive um bom desempenho, né? Como eu vinha do interior, eu achava que eu tinha que estudar, senão eu não ia conseguir concluir minha graduação. E por esse fato de gostar de estudar, comecei a participar de projetos, né, desde o início do curso, e cada vez que você participa de projetos, na época não tinha, assim, nada voltado na PUC para mulheres. Até hoje, eu acho que ainda não tem um projeto formal na PUC do Rio Grande do Sul de incentivo a mulheres na área da computação. Mas aí eu participei de outros projetos, até numa área bem masculina, que é a microeletrônica. Então, fui bolsista da área de microeletrônica, e aí depois fiz mestrado na área. Também, como a Clevi, fui para a França fazer o doutorado. Então, tive uma experiência lá com os franceses. E quando eu voltei e passei no concurso da Unipampa, eu até o momento, não tinha despertado, né, para essa questão do gênero na computação. Talvez porque tenha passado por algumas situações durante a graduação, mas sempre, como tive bom desempenho, assim, durante a graduação, nunca tive, assim, problemas dos professores me julgarem, prejudicarem, porque sempre quando eles
colocavam, né, que eu não ia conseguir, eu ia lá e mostrava que eu conseguia, né? Como muitas mulheres fazem. Então, não tinha me despertado como a Clevi aí essa questão do gênero. Mas quando passei a dar aulas, né, e provocadas pelas estudantes, né, por que são poucas as mulheres, né? Por que às vezes o degrau que a gente precisa subir é um pouco mais alto do que os nossos colegas, né, que são homens? E a partir daí, então, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né, de construir junto mesmo com o projeto, né, diferente da Clevi, que fez toda uma tese de doutorado em cima da temática, a gente foi construindo, fazendo, né, pesquisando. Eu acho que os eventos, né, como o próprio WIT, né, que foi a Sociedade Brasileira de Computação. Isso, da Sociedade Brasileira de Computação, a gente passou a ter mais interesse também para saber, questionar mesmo, por que é assim, né? Por que somos poucas? Por que a gente precisa se fortalecer? Por que a gente precisa falar sobre feminismo? São coisas que eu digo como professora, que eu não tinha pensado até o momento da provocação das próprias estudantes. Então, é um processo de construção. Mas você continua dando aula de microeletrônica? Sim, aqui na Unipampa eu dou disciplinas relacionadas, né, como arquitetura de computadores e circuitos digitais, mas também atuo bastante na área de programação, então programação orientada a objetos, algoritmos. Eu sou engenheira eletricista, né, mas eu fiz eletrônica. E a minha turma tinha 3 alunos, não é homens e mulheres, quer dizer, uma mulher e 2 homens. E a minha turma total de engenharias na PUC do Rio tinha cerca de 200 alunos, mas naquela época ninguém falava nessas diferenças. Inclusive, quando eu cheguei à Unicamp, já com doutorado em 85, as turmas eram quase 50-50, mulheres e homens. Depois é que foi diminuindo. Catherine, eu vou pular você, vou para a Milena e depois eu vou para você. Milena, já que você se engajou nisso, quer dizer, você está engajada no projeto Enigma, você está engajada em atrair meninas, né, para a computação, mas e você? O que você faz assim, além desse tipo de atividade? Como é que é? Quais são as dificuldades que você, como aluna, enfrenta na URGS, se é que enfrenta? Então, eu vou começar, eu estava refletindo um pouco sobre isso, e eu vou começar citando uma situação não da URGS, mas uma situação que para mim foi bem emblemática dentro do próprio curso técnico. Que eu lembro que eu sempre fui muito engajada, sempre estive envolvida em projetos, e eu fazia parte de um grupo de desenvolvimento que era orientado, inclusive, por uma mulher. E eu lembro que ela ministrava uma disciplina e ela mandou uns códigos e algum conteúdo extra para a turminha Advanced, como ela chamou. E eu achei muito curioso que na turminha Advanced estava um rapaz que eu namorava na época, que se interessava muito menos do que eu por computação e tinha muito menos conhecimento que eu em programação, mas ele estava na turminha Advanced e eu, que era engajada nessa área, que estava no grupo de desenvolvimento, que era orientada por essa orientadora, não estava na turminha Advanced. E aí eu comecei a pensar qual era o critério, entende? Sabe, para estar na turminha Advanced. Dentro da computação, já na URGS, as coisas foram um pouco mais sutis até onde o que eu presenciei, assim. A minha questão com a URGS foi muito mais uma questão de, tipo, eu duvidar de mim mesma por eu não me enxergar dentro do curso. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tô no lugar certo? Será que... E ao longo do curso eu fui percebendo a importância de espaços seguros, a importância de encontrar outras mulheres que
Porque quando eu conheci, por exemplo, outras alunas de computação, eu vi que elas eram muito parecidas comigo. Essa coisa... Tem um padrão, assim, né? Essa coisa do cabelo colorido, algumas coisas que a gente gosta que é muito em comum, ou às vezes são coisas que a gente vai se enxergando e olhando, tá, eu tenho a ver com esse curso, eu não tô deslocada. Eu tô deslocada por outras questões, mas não pela minha pessoa, entende? Mas às vezes é muito realmente difícil, porque a faculdade de computação em si já é muito difícil. É bem puxado. É bem puxado, as cadeiras de cálculo, de matemática, de modo geral, para mim, são bastante difíceis. Eu gosto da área de desenvolvimento, mas não gosto de calcular. É isso aí. Mas conforme a gente vai encontrando outras que passam pelos mesmos problemas, estão passando pelas mesmas situações, a gente vê que tem um caminho, entende? Eu acho que falei já. Não, tá, depois eu volto para você. Deixa eu agora fazer a mesma pergunta para a Milena, né? Quer dizer, você tá em que ano que você tá? E você chegou a passar pelas mesmas questões que a Milena passou, Catherine? Você tem alguma história para contar ou você sempre foi uma maravilha, nunca viu nenhuma diferença? É impossível. Eu já entrei já um pouco deslocada, porque eu entrei direto no ensino médio, não tive técnico, eu entrei direto no curso, sem saber quase nada. Acho que uma coisinha ou outra eu sabia. E daí já entrava com o pessoal que já tinha técnico, e eu não conversava muito com as gurias. Eu era mais um ou outro guri só. E eu senti muito isso nos professores, porque os professores já procuravam os alunos para entrar em projetos por fora, no começo da graduação, e eram só homens, não tinha uma mulher. E eles perguntavam, assim, teve um amigo meu do curso que tentou indicar, só que o professor simplesmente ignorou. Eles já tinham pré-selecionado os alunos, mas não foi só nessas situações, teve outras situações também que os professores perguntam, alguém te ajudou? Se alguém... Quem é que foi que fez? Se foi tu que fez, sabe? Sempre com esse... Não digam diretamente, mas indiretamente, sabe? Como se tu não soubesse o conteúdo ou alguma coisa parecida. Sempre indiretamente. E isso me deixava muito triste. Já pensei até em desistir do curso, já pensei algumas vezes. Mas daí, depois eu já tive alguns encontros dos gurias, aí eu comecei a conversar com algumas gurias do curso também. E daí foi aí que eu fui me encontrando. Teve outras situações com outras gurias também, a gente se juntava para conversar. Não no Café dos Gurias, mas depois que a gente se conhecia, assim. E não era só comigo que acontecia. Então, aí eu comecei a me sentir melhor. Daí eu comecei, não, pera, se elas passaram por isso, estão aqui no curso, eu também vou continuar. Agora sim que eu vou me formar para mostrar que eu consegui. Mas você está há 2 anos, né? Não, vou fazer 4 anos já no curso. Mas você não... é verdade, estamos em 2021. Tá, a Milena levantou a mão, diga, Milena. Não, é que a Catherine citou uma história que me lembrou outra história também. E é engraçado notar como as histórias se repetem, né? Que eu lembro uma colega minha que submeteu um trabalho, e como às vezes acontece nos cursos, assim, não estou dizendo que é uma questão, né? Houve um pouco de cola, assim, entre os softwares de um colega e outro. E aí o professor escolheu um dos alunos, né, que tinham submetido códigos iguais para dizer, para zerar o trabalho e dizer que ele tinha colado. Isso foi uma menina que tinha submetido e um menino. A menina que tinha feito todo o trabalho foi a que foi zerada, porque o professor concluiu que ela tinha copiado o trabalho. Então, também essas histórias acabam se repetindo muito, assim. Pois é, mas aí a pergunta é, o menino falou, eu copiei dela e ela que fez tudo, ou ele ficou caladinho? Ficou caladinho, obviamente. Aí, então note bem, isso aí é um paralelo, vou falar em paralelo.
professor não tem culpa. Tá? Ele deduziu, talvez por alguma outra razão, pode ser, por exemplo, que a menina não tivesse sabido na hora, ficou sem conseguir explicar direito, tem um problema de gente que sabe falar e gente que não sabe falar, né? Ah, mas ela se comunica bem, foi um critério, foi estranho. Clevi quer interromper aí essa história. Diga, por favor, Clevi. Eu não sei se eu vou ser desagradável, eu não tenho elementos para julgar o que aconteceu naquele momento. Mas, N vezes, os professores e as professoras têm culpa, sim. N vezes, em algumas situações, e na área de computação isto é bastante comum. Por exemplo, eu fui fazer uma segunda graduação, eu fiz pedagogia porque eu cansei de ouvir de pessoas da pedagogia de que nós da computação não entendíamos de educação e etc. Então, bom, se é para ter um diploma, eu vou procurar e não vou comprar. Eu fiz na UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, né, para o Complexo CEDERJ, né? E o que isso tem a ver com o professor? Eu me incomodei ao longo de décadas com professores e professoras de computação com corporativismo. Assim como eu me incomodo com médicos, tenho uma situação de saúde mental na minha família muito complexa, e tive situações em que um médico psiquiatra não se sentiu à vontade de dizer uma frase curta, grossa, direta e simples, este tratamento para sua filha foi incompetente, não é a linha que deveria, etc. Trazendo isso para a questão da docência, eu acho que falta humildade em professores, em muitas áreas, e na área de exatas, eu vejo muito comparativismo, eu vejo muitas situações a ver com nota, a ver com gênero, em que a culpa nunca é do professor. Eu vejo os processos de assédio sexual com as alunas serem engavetados, e isso me incomoda. Então, desculpe se eu estou sendo desagradável. No caso específico dessa situação que a Milena descreveu, eu não tenho elementos para saber se o professor é culpado ou não, mas N vezes os professores têm culpa, têm responsabilidade e não têm a humildade de descer do seu pedestal e voltar atrás e dizer: pisei na bola, me desculpe, vamos tentar consertar. Precisa ser conversado. Você tem razão, e nós estamos, de uma certa forma, nos desviando do assunto. Então, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que essa questão de descer do pedestal é mais ou menos humana, né? E como nós somos professores e alunos, nós estamos num contexto educacional. Mas a descida de pedestal, ela se aplica a qualquer área do conhecimento e a qualquer tipo de profissional. E Milena levantou uma, a Aline quer falar, tá? Mas só uma observação: a Unicamp tem uma diretoria especial de direitos humanos em que uma dos órgãos, enfim, é só para análise de questões de assédio moral ou sexual, quer de meninas, quer de meninos. Então, todo tipo de necessidade nesse sentido, tanto moral quanto sexual. Eles podem se dirigir, tem um grupo que mantém o sigilo, tem psicóloga, tem enfermeira, tem médico, e isso daí não há nenhum tipo de instância, há algum tempo, já acho que 2018, deste tipo, que não seja tratado por eles. Não é o departamento que vai cuidar, não é a diretoria que vai cuidar, não é o instituto que vai cuidar.
esse órgão especial, que aí, digamos assim, ele é independente e, portanto, pode conduzir o assunto da melhor forma possível e encaminhá-lo até, se necessário, a questões de polícia. Tá? É só uma observação, porque tem a ver com o nosso tratamento desse problema. Mas diga, Aline, desculpa. Não, eu ia só complementar o que a Clevi falou, é o seguinte, quando muitos professores, às vezes, fazem comentários, né, inapropriados, que a gente diz, sexistas, a gente fez até uma pesquisa sobre isso na Unipampa, muitos alegam que é de forma inconsciente, né, que não percebem quando o fazem. Então, eu acho que é muito importante a gente falar, né, sobre esses episódios, para que fique evidente o quanto eles incomodam, né, os estudantes que escutam, tanto meninos quanto meninas, porque às vezes a gente já pesquisou, inclusive, com os estudantes que alegam perceber, né, essa diferença de tratamento, né, produzido, né, em relação principalmente às meninas. E isso é tanto às vezes dos homens quanto também das professoras mulheres, porque a gente vive numa sociedade que a gente replica, né, muito aquilo que a gente vê, aquilo que a gente está no nosso entorno, e muitas vezes sem refletir sobre aquela, né, aquela retorno, né, aquele mesmo fragmento. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso com os nossos colegas, né, dentro das instituições, para que esses comportamentos sejam aos poucos, né, minimizados, reduzidos e extinguidos, porque eles só são prejudiciais, né? A gente está aqui para falar sobre mulheres na computação, e eu acho que é importante também dizer que por que a gente fala, né, das mulheres na computação, por que é importante nós termos mulheres na computação, né? Nós estamos numa sociedade onde, principalmente a brasileira, né, mais de 50% somos mulheres, e a gente produz na computação inúmeros sistemas, né? A computação hoje está em tudo, está na saúde, tá na educação, tá em tudo, né? Tá no sistema financeiro, até nas mídias sociais, na comunicação, e a gente precisa de pessoas de diferentes raças, gêneros, né? Então, a gente precisa de multiplicidade, a gente precisa de diversidade para produzir sistemas mais eficientes, que atendam mais pessoas, que represente o que uma comunidade quer, não uma minoria quer. A gente quer diversidade para representar e evoluir como uma sociedade, né? A gente está aqui em computação e sociedade. A mulher na computação não é mimimi, né? É algo que a gente tem que ver como um coletivo. E é nesse sentido que eu estou muito contente de ter trazido, convidado, de vocês terem aceito, alunas, né? E professoras e de duas universidades diferentes. E, Catherine, porque a gente estava conversando com você, aí foi a Milena, foi a Clevia, foi a Aline, e voltou para você. Você acha que há uma Catherine antes e uma Catherine depois de você se envolver nisso? E, por exemplo, uma mensagem para as alunas de computação da Unicamp, né? Que vão e de outras áreas até, né? O que você recomenda que essas meninas possam fazer, e os meninos também, tá? Para questões de repensar a interação entre pessoas. Bom, a minha mensagem que eu deixo é sempre persistir, não deixar comentários nem indiretas afetarem. E outra coisa que eu recomendo, assim, é quando for desconfortável, falar. Eu era uma pessoa que eu não falava. Eu tinha medo de falar, medo de perguntar para professor, tinha medo. E eu tenho certeza que isso mudou aos poucos e está mudando, porque antes eu não conseguia me expressar, agora eu já estou conseguindo falar, conseguindo conversar assim, mais tranquilo, não só com as professoras, com os professores. Eu acho que é muito importante a gente falar quando incomoda, porque daí eles, como a Aline falou, eles vão perceber e não vão fazer de novo. Eu acho que o recado é persistir, não deixar comentários indiretas, nada afetar.
Perfeito, mas... E aí eu quero pegar para você e para a Milena, principalmente, e vou terminar com a Clevi. A Milena, a Aline falou assim, mulher na computação não é mimimi, tá? Como é que você convence outros que dizem isso, que não é uma questão de mimimi? Quer dizer, se é que alguém chega a falar isso com você. É só olhar o mercado de trabalho. Tem muitas mulheres que já fizeram muitas coisas, muitos softwares, tem altos cargos que são maravilhosos. É só olhar o mercado de trabalho. Que não, realmente não é mimimi, a gente tem que ir atrás. Tá ótimo. Eu ainda vou terminar com vocês duas, tá? Milena, complementa aí o que a Catherine falou e por que você acha que é importante esse movimento de gurias na computação? Então, sempre que me trazem essa questão, uma coisa que as pessoas muito colocam é, tipo assim, as meninas não se interessam, as meninas não estão na computação porque não gostam. Então, eu acho muito importante trazer os dados, realmente, mostrando que, antigamente, o curso de computação era um curso muito feminino. Essa visão de que o curso de computação é masculino foi uma construção. Então, eu parto sempre daí, mostrando o porquê, como se construiu essa visão. Eu acho que o que a Aline citou de que é importante diversidade até para que os nossos softwares, as nossas construções, elas sejam mais... A minha cadela está querendo participar, ela adorou o papo. Essas construções... que é importante essa diversidade, até por uma questão de qualidade, realmente, das nossas produções. A gente não vai poder ter... produção de qualidade se não for feito por todos e por todas, porque realmente aí a gente vai estar falando só de um público, né? E o meu conselho, assim, se eu for dar um conselho para as gurias, lembre-se o que levou vocês a entrar no curso, lembre-se por que vocês amam essa área, mas também procurem sempre espaços seguros, sabe? Procurem referências, procurem professoras. Eu tenho contato de professoras, não só a Clevi, mas a Clevi também é uma, mas várias professoras que quando eu tô mal, eu mando uma mensagem. Tô desanimada, mando uma mensagem. Encontrei um grupo também de meninas que também atua lá na universidade, que é o Programada, que é um coletivo daí, de alunas, que às vezes a gente entra no grupo nem que seja para dizer, nossa, tô muito cansada, tá muito difícil, tal cadeira é muito difícil, vamos fazer junta, tu já fez, me passa o material pra gente se apoiar, porque já é muito difícil, a gente se sente muito sozinha. Então, mas os meninos hoje em dia não colaboram, não estão agora mais integrados? Sim e não. Tem meninos que são ótimos, que apoiam, entendem super a questão e fazem de tudo para realmente deixar à vontade, né? Deixar a gente falar e entender as nossas questões. E tem outros já que olham e dizem que é mimimi. Mas a gente tem que entender que alguns não compreendem as nossas questões, alguns estão dispostos a ouvir, e outros não. Mas pra gente também não despender essa energia tentando convencer quem não. Isso é ótimo, é um ótimo conselho. Clevi, você que é, no fundo, a estudiosa do assunto, né? Dá aí alguns argumentos para convencer de vez porque a diversidade é importante. No caso, nós estamos falando de diversidade de gênero, né? E por que esse foco em computação? Eu fiz mestrado e doutorado dentro de uma linha de pesquisa da COP UFRJ chamada Informática e Sociedade. E essa colocação que a professora Aline fez, que a computação está em tudo, na saúde, na educação, a capilaridade da informática, eu gosto desse termo, que é de um pesquisador francês que me fugiu o nome. O capilar é a parte mais fina do nosso sistema circulatório, né? Então, a capilaridade informática chega lá na ponta da computação, lá do dedinho. E
como o lugar de mulher é onde ela quiser, a capilaridade do gênero na computação ela é importante. Então, a gente precisa de diversidade de gênero para... Eu não gosto daquela explicação que, às vezes, algumas pessoas dizem, não, porque a gente precisa do olhar mais sensível, mais detalhista da mulher. Me incomoda esses estereótipos, até porque a pessoa mais detalhista e mais gentil na minha casa é o meu marido. Ele entendeu? Então, eu fui considerada mulher macho, sim, senhor, em muitas situações, de que porque eu não me vestia de determinada forma, porque eu não me expresso de determinada forma. Então, assim, eu acho extremamente importante entender que gênero, diferente de sexo, é uma construção social. Então, essa frase é uma frase feita que as pessoas repetem, mas elas não entendem o que significa. Significa que eu não deixo de ser mulher por ser menos feminina dentro de uma feminilidade construída. Eu não deixo de ser mulher porque eu sou uma pessoa mais autoritária, mais incisiva. Eu não deixo de ser mulher porque eu não uso maquiagem. Não deixo de ser mulher por coisas que a sociedade quer me dizer que são coisas de mulher. A única coisa de mulher é teu aparelho reprodutor, ponto. Esse aí eu não construí, eu nasci com ele. O resto eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, com a minha inteligência, com a minha aparência, entendeu? Então é extremamente importante que os papéis sociais ocupados por pessoas, sejam de diferentes gêneros, gêneros cis, gêneros trans, e até discutir se é cis ou se é trans. A mulher assim, até eu digo para as pessoas, o projeto Enigma ele tem um complemento, Enigma Mulheres na Computação. Ele não é um projeto de gênero na computação, por uma questão de que o meu gênero e o meu sexo, no meu caso, são convergentes, né? Feminino, e me incomodou ao longo da minha trajetória como pessoa, em toda a minha vida, desde a infância. Mulher não faz isso, mulher não faz isso, mulher não faz aquilo, entendeu? Eu precisei catar marido fora do país, entendeu? Meu marido é do Haiti, mas ele é foi difícil namorar brasileiro, machista, conservador, branco, misógino, todos esses rótulos que a sociedade dá, eu vivi na pele. Tá? Eu vivi na pele e aprendi uma coisa extremamente simples, eu não vou abaixar a cabeça. Eu não conheço o significado da palavra não. Me diz não aí que eu vou fazer, mesmo que eu não queira. Então, essa questão da persistência, quando eu defendi a minha tese na COP, eu escutei de muita gente, dentro da COP, fora da COP, mas isso não é uma tese de computação. Isso não é uma tese de computação. Pois é. Hoje está na moda falar de gênero, etc. Hoje, a Karen lá na Federal do Mato Grosso, teve um ambiente seguro e acolhedor para defender uma tese de doutorado em mulheres na computação, gênero na computação. Então, assim, essa questão de quebrar barreiras, sabe? Eu precisei quebrar muitas barreiras, não só de gênero. A primeira barreira que eu tive que quebrar dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi o preconceito de origem. Eu sou, aqui chamam gringo no Rio Grande do Sul, gringo não é estrangeiro, no Rio Grande do Sul gringo é quem vem da serra. Então, quando eu entrei na universidade falando leite quente que dói os dentes, sabe, com aquele sotaque bem da Serra Gaúcha. Você quer repetir, porque o sotaque foi tão forte, e nós já temos que encerrar, tá? Mas repete essa frase, que eu não entendi. Leite quente que dói os dentes. Então, esse E dental, ele é muito da Serra Gaúcha, apesar do meu sobrenome polonês,
por parte de mãe, eu sou de origem italiana, me criei em região italiana, então, assim, a discriminação de ser do interior e estar numa capital, e estar morando numa casa de estudante, morador de casa de estudante era um maconheiro pobre, viciado, e que não devia estar na universidade, entendeu? Então, assim, então todas essas vivências, tem uma casa de estudante, a Semúricas tinha 40 vagas, a CEL tinha 400 e a Cefava 103. Então, eram 500 vagas para homens na casa de estudante e 40 para as mulheres. Hoje, todas são mistas. Então, para encerrar, eu acho que a questão dos diferentes preconceitos que perpassam a questão da tua origem, da tua classe social, da sua tonalidade de pele, entendeu? E assim, de ser chamada de camarão, entendeu? Camarão toma um solzinho vermelho, eu jamais vou ficar bronzeada na minha vida, e o meu sonho era ter filhas bronzeadas, tenho miscigenadas lindíssimas, entendeu? Então, assim, o lugar de mulher onde você quiser é uma frase feita e que precisa ser repetida a cada dia. Isso é uma frase linda. E o gênero é uma construção social, e como toda construção social precisa ser desconstruída. Aquelas coisas que nos dizem que ser mulher é ser observadora, é ser detalhista, etc. Se você não for, você não é menos mulher por causa disso. Isso, muito obrigada. E Aline, por favor, alguma, apenas para ressaltar, quando a Clevi fala diga não, ou vocês dizem diga não, a única coisa que me vem à cabeça também é saber dizer não. Porque, independente da pessoa, homem ou mulher, muitas vezes o não, ele não é explicitado de uma forma compatível com a situação. E aí a pessoa que diz não, não é compreendida, quer porque é agressiva demais, quer por não saber, quer por ser até grosseira, né? Então, mas de qualquer maneira, Aline, e aí, seus conselhos e últimas observações? O que eu sempre digo, assim, é que a gente tem que se autoconhecer, né? Sejam homens, sejam mulheres, é saber daquilo que gosta, né? O que a Milena falou ali é importante frisar o porquê que você escolheu aquele curso, né? Por que você está, né, enfrentando esses desafios, porque a gente sabe que são desafios diários, então a gente tem que estar bem claro, né, quais são os nossos objetivos, por que a gente está aqui, por que a gente escolheu estar aqui, ter clareza do que a gente quer para poder ir em frente, porque senão fica muito fácil, né, encontrar desafios, a gente sabe que vão encontrar desafios ao longo do curso, e aí fica mais fácil desistir. Então, é muito, muito importante ter clareza, né, do por que tá ali, o que lhe faz feliz, né, uma coisa que eu dou dica sempre aos meus estudantes é observe o que faz você feliz, porque são pequenos momentos, às vezes pequenas coisas, tomar um café quentinho, né, dormir até mais tarde, enfim, que coisas simples que você pode colocar no seu dia a dia para se tornar uma pessoa mais feliz. E pessoas mais felizes conquistam as coisas com mais facilidade, digamos assim, né, tratando bem as outras pessoas, né, eu acho que uma coisa que a Cláudia colocou ali, saber se posicionar e de forma correta, porque às vezes a gente tem muitas coisas para dizer e fala de uma forma muito atrapalhada, né? Não fala, não tem coerência ou não escolhe o momento apropriado. Porque às vezes a gente até fala a coisa certa, mas no momento inapropriado aí não surge efeito nenhum. Então, ser inteligente também no momento de escolha do que dizer e no momento de dizer. Certo? E sejam felizes. Que sejam felizes. É um pouco complicado, né? Você, a hora, no calor do momento, mas, pelo menos, a minha grande preocupação é a questão de saber se expressar de forma correta, né? E, muitas vezes, o caminho da felicidade, ele tem que passar por um monte de abacaxi, não é? Então, não existe felicidade sem um monte de obstáculos para atingir a felicidade ou para atingir a alegria,
e a gente tem que saber, às vezes, engolir alguma matéria difícil, né? E a Cleve vai falar, e aí eu termino, mas antes de terminar, eu só quero agradecer de novo muito todas essas observações e conselhos, e agora eu termino com a Cleve, e depois eu vou fazer um desfile de modas, bem no feminino. Diga, Cleve, perdão. Eu escutei uma frase sobre felicidade que me foi dita pelo professor Cláudio Esperança, da UFRJ. Nós trabalhamos juntos numa empresa de rede de computadores no Rio, Amplos Informática, nós éramos equipe de suporte, e o Cláudio um dia me disse: felicidade é a cauda do gato. O gato está sempre com a sua cauda, e quanto mais ele corre atrás da sua cauda, ele nunca vai alcançar. Mas ela está sempre ali com ele. Então, felicidade é a cauda do gato. Ela está sempre ali com você precisa observar a tua cauda e dar valor a ela e não correr atrás, ela te acompanha. Nossa, que legal! Então, prometendo o desfile de moda, eu estou aqui com a camiseta, tá? Das Gurias na Computação, né? E que foi designed e bolada pelo... É o pessoal da URGS que fez, ou a URGS junto com a Unipampa? Como é que foi? Não, esse desenho da Jacaroa da Computação foi feita por Ariel Souza, aluna de graduação em Artes Visuais da URGS, e que é bolsista do Projeto Enigma. Muito obrigada. Então, ó, só para vocês verem, eu vou fazer aqui um espetáculo visual, tá? Para Jacaroa da Computação, e volto. E a Cleve também tem aí. A Cleve, eu estou te chamando metade do tempo de Cleve, metade de Clevi. Diz de novo como é que se pronuncia seu nome. Desde que não me chame de senhor Clevi, está de boas. Clevi, desculpe. E eu, então, agradeço muito a vocês quatro por todas as falas, as coisas que vocês contaram, e sucesso continuado para as gurias, né, que é uma palavra que eu não uso, e, obviamente, com o apoio dessas duas professoras maravilhosas e dessa iniciativa fantástica. Então, aqui eu vou interromper a gravação,